muito bom, muito bom. Que bom que deu certo esse Pronto, nosso encontro aqui. deixa eu ver. Legal. Verdade. Gente, para quem não, lógico, né, não sabe, mas eu conheço o Akin já tem Quanto tempo faz que você é formado, Akin? Olha, eu sou formado há 20 anos. Então, a Cíntia, que é minha irmã, fez psicologia com você, deve mais uns 5 anos, né? Desde o começo da Sim, faculdade, sim. as festas de faculdade, que eu ia junto de Penetra, uns 25 anos. Com A 25 gente aninhos, se coisa conhece. básica, Coisa coisinha básica, pouca. coisa básica. E o Akin é uma pessoa que eu gosto muito de escutar falar, é uma pessoa que me transmite verdade no que fala e muita força, muito poder no que fala. Então, eu achei que seria muito rico trazê-lo aqui para trazer qualquer assunto que o Akin fala. Sempre eu gosto de escutar e eu estou aqui para uma terapia grátis, viu, Akin? Vou Fechou, aproveitar. vamos embora. Vamos aproveitar, Aproveite. gente. Aproveitem aqui, porque olha, terapia com esse homem é maravilhosa. Nunca fiz, mas eu tenho certeza que aqui o meu sentir não mente. Então, hoje nós vamos falar, né, aqui sobre o tema Fui amado ou não? Dores e dúvidas da infância, né? E esse tema começou porque eu vi um post, né? Eu estava pensando que tema que eu vou trazer o Akin aqui, eu quero trazer ele para falar, porque eu sei que vai ser muito rico a troca, né, para todo mundo. Mas que tema que a gente pode falar? E aí eu vi esse post, eu falei, é isso. E o post era assim: minha mãe fala até hoje que o maior erro dela foi amar demais os filhos dela. Engraçado que eu não me sinto amada por ela. E aí, daí a pessoa comentou: não adianta amar, é preciso fazer com que o outro se sinta amado. E aí, Akin, qual é a sua É. consideração sobre esse post? Pois é, esse post é muito bacana, até porque, assim, na prática de consultório, a gente vê isso, assim, o tempo todo, né? Inclusive, é um tema que muitas vezes gera culpa, né, nos filhos. Ó, meu pai me diz que me ama, minha mãe diz que me ama, mas, pô, não sei, eu nunca me senti direito amado, nunca, não sei de que jeito que eles me amam, né? Tem muitas considerações a serem feitas. Eu acredito que a gente pode começar de uma forma um pouco mais geral, entendendo um pouco o que é o sentimento de amor. Então, quando a gente fala em amor, tem uma psicóloga pesquisadora que se chama Barbara Fredrickson. E a Bárbara, ela estuda muito as emoções positivas, dentre elas o amor. E o amor ele é composto por uma série de fatores. Um deles é o contato físico entre duas pessoas. O outro fator é algo entre essas duas pessoas que está acontecendo de positivo, ou seja, eles estão num momento descontraído ou eles estão num momento de intimidade, tem algo acontecendo ali. E um terceiro elemento importante, qual é? É você ter dos dois lados um interesse genuíno em manter aquilo que está acontecendo continuando a acontecer. Então, eu cuido da relação. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes, para nós nos sentirmos amados, né, a gente tem esses pré-requisitos. Então, existe um contato com o outro. Às vezes, eu posso ter um pai, por exemplo, que trabalha um monte, se mata de trabalhar para prover os filhos e nunca está em casa quase. Então, se eu tenho uma criança que é um pouquinho mais sensível a essa questão de toque e de afeto, talvez ela não se sinta amada porque falta esse elemento. Uma outra questão. Às vezes, as relações entre pais e filhos têm poucos momentos de, entre aspas, positividade, ou seja, tem poucos momentos positivos, gostosos. Então, às vezes, a criança pode até dizer, cara, minha mãe sempre me deu comida, sempre me deu teto, sempre me deu estudo, sempre, né, minhas roupas estavam limpas, mas era tudo muito duro, muito rígido. Então, não existiam momentos descontraídos, eram pouquíssimos momentos. Então, a presença do sentimento de amor, ele também precisa disto, né? E, por fim, a gente poderia dizer, então, que cuidar desse sistema envolve todos esses elementos. E se eu não tenho todos esses elementos, como é que eu vou cuidar? Então, muitas vezes as pessoas sentem que não têm amor por causa disto.
E aí dentro disso, entra um outro fator que é o quê? O que a gente chama de necessidades emocionais. Então, quando uma criança nasce, ela nasce com um certo temperamento. Você que é mãe de dois, você sabe que os dois não nasceram iguais, né? Tem um que é Não. mais barulhentinho, o outro que é mais quietinho, ou os dois são espoleta? Olha, tá uma competição brava. A mulher sobrar. Ai, ai. E é engraçado isso, porque às vezes nasce dois espoletos, às vezes nasce dois quietinhos, né? É. E assim, eu vejo aqui no meu condomínio tem muita criança e elas são muito diferentes. E assim, não estou falando de criança de 10 anos, estou falando dos bebezinhos. Eu via os bebês. Então, um era ali, chorava o tempo todo, o outro, nossa, nunca ouvi chorar. Né? Até achava assim, ele tá, chora? Chora, de vez em quando ele chora. Nossa, nunca ouvi essa criança chorando. Então, cada criança, cada ser humano nasce com suas necessidades emocionais, assim, nasce com um temperamento, e esse temperamento vai fazer com que algumas necessidades emocionais sejam mais, vamos dizer assim, mais sensíveis do que outras. Por exemplo, às vezes uma criança tem uma necessidade maior de apego, ou seja, ela precisa de mais contato físico do que o irmãozinho, por exemplo. E se eu tenho pais que são um pouco mais distantes, o que acontece? Eu não vou ter isto. Então, de repente, meu pai e minha mãe me dá uma coisa, me dá outra, faz uma coisa, faz outra, faz um monte de coisas por mim, mas eu não tenho tanto toque, tanto contato. E eu sinto isto, por exemplo, como uma distância, como um abandono. Esse é o sentimento da criança, entende? Então, esses elementos, e aí a gente tem várias necessidades emocionais que a gente pode explorar ao longo do nosso encontro aqui hoje. Então, esses elementos fazem com que a gente tenha uma distância entre o que os pais conseguem dar e o que as crianças precisam receber de maneira a sentirem-se amadas. É uma Então, esse é conta um. que geralmente não fecha, né? Porque eu acho que tem o que o pai acha que está dando, o que o pai consegue dar, e o que o filho acha que está recebendo, e o que o filho de fato recebe. Então é uma confusão ali que. Sim, é uma zona. É aquela coisa assim, tem a Ana Sui, ela fala, né? Se você não quer traumatizar seus filhos, é muito simples, não os tenha. Né? Exatamente. Então, essa é uma conta que nunca fecha, e veja, não, não é por mal, é porque as pessoas são diferentes. E às vezes, né, por exemplo, às vezes uma pessoa nasce com uma necessidade muito grande de toque e eu não tenho essa necessidade. Pelo contrário, sou uma pessoa que, nossa, se eu receber um abraço a cada 3 dias, para mim tá bom. E eu tenho um filho que quer ser abraçado 3 vezes por dia. Eu não sei disto. Né, assim, dependendo do estágio de desenvolvimento da criança, nem tem como eu saber. E nem a, Porque tem coisas nem que a criança sabe, né? A criança não se nem conhece a ainda. criança sabe. Então, é assim, claro, aqui a gente vai falar também que, em certo grau, existem, assim, formas de você dar, digamos assim, a gente cobrir de uma forma satisfatória a maior parte das necessidades emocionais, de maneira que a pessoa não vai ter um problema com isso. Vai faltar uma coisa aqui, vai faltar outra coisa lá, mas a criança ela consegue sentir, perceber essas necessidades e operar no mundo de uma forma eficaz, buscando isso aonde realmente vai ter. Então, de repente meu pai é mais distante, mais friozão, mas eu consigo em algum momento compreender porque outras necessidades foram atendidas, e aí eu consigo entender, tá bom, isso é problema dele, eu vou buscar uma outra pessoa que me dê mais carinho, mais toque, mais contato. Né? Agora, às vezes, nós temos um problema grave dessas privações, de privação dessas necessidades, aonde geram transtornos, que podem deixar a pessoa presa, que podem deixar a pessoa depressiva, que podem deixar a pessoa com transtorno de personalidade, por aí vai. Pois é. E eu tenho a impressão, até queria te perguntar, todo mundo tem questões com pai e mãe? Dá a impressão que todo mundo tem, né? Olha, você sabe que eu fui num workshop uma vez e um colega falou assim, e o colega que estava dando o workshop falou assim, vocês sabem quando que a gente resolve pai e mãe na terapia? Todo mundo ficou assim, vai falar a palavra mágica, vai dar a dica de ouro, né? Uhum. Nunca. É. E,
E é interessante a gente pensar isso, porque assim, pai e mãe não são um problema a ser resolvido. Pai e mãe são uma condição humana a ser experienciada. E isso nunca vai acabar. Eu, por exemplo, tive a experiência recente, ano passado. Meu pai faleceu e agora eu estou tendo a experiência da morte. E é muito interessante o como, de fato, as pessoas morrem, mas ficam. Né? E isso não estou falando de algo ruim. Né? É interessantíssimo isso, como a nossa relação com a pessoa falecida continua mesmo depois do falecimento. E aqui, assim, não estou nem entrando em algo místico, assim, não estou entrando numa coisa espiritual aqui, tá? Eu estou falando do ponto de vista bem psicológico mesmo. O quanto que as marcas continuam, o como às vezes eu ainda me pego pensando no meu pai, quase que conversando com meu pai, mesmo sabendo do falecimento. Então, é muito interessante isso. Pai e mãe são uma condição. Eles habitam o nosso corpo. Eu sempre falo, né? Pai e mãe é o nosso corpo. Metade do pai, metade da mãe, e a gente vive com eles a vida inteira. Então é óbvio que a gente vai ter problemas com eles a vida inteira, Sim. né? Vamos ter dores, vamos ter alegrias, vamos ter aprendizados sempre com os nossos pais. Não tem como resolver. Né? Sim, sim. E é incrível mesmo, bem o que você falou, né? Se você for ver, por exemplo, na minha casa, eu sempre fui uma criança mais sensível, a minha irmã que se conhece, já não tinha, não tinha tanta necessidade, digamos assim, né? Eu era chamada carentona, já a Cintia era mais, né? Tipo, para ela estava tudo bem. E com os mesmos pais, nós temos questões totalmente diferentes, né? Então, cada um pega Exatamente. alguma questão diferente, por mais que os pais estejam fazendo, talvez, tudo muito parecido, né? Sim. E essa é uma questão interessante. Veja, que nem você falou, eu sou mais. Eu fui entendida como a carentona. Será que se você tivesse nascido numa família, por exemplo, em que os pais também são mais afetivos, vamos dizer assim, você seria chamada de carentona? Você já vai me fazer chorar aqui. Bom, você, Eu quem falei que ia pediu ser a sessão, terapia pra mim, quem gente. pediu Eu falei, já a vou sair sessão de daqui, já vou terapia marcar uma grátis foi sessão. você. Eu sabia, porque eu choro nas minhas lives falando sozinha. Eu falei, vai falando com a Kim, não vai rolar. Eu choro sozinha falando. Sim, sim, A gente recebe esses nomes, a partir de quem? A partir da perspectiva daquele pai, daquela mãe. Mas quem é aquele pai, aquela mãe em relação a total, isso? total. Né? Eu atendia um paciente, por exemplo, que ele é um cara mais introspectivo e muito inteligente. E ele nasceu numa família de pessoas que são muito extrovertidas e fanfarronas. Então, o que Uhum. acontecia quando ele era criança? Ele ia para as festas com os primos, e os primos pegavam, começavam a se matar, jogar bola, tacar pedra, fazer um monte de coisa, e ele queria ficar sentado num canto, mexendo no cubo mágico. Ele era o esquisito. Larga a mão de ser esquisito, Pia. Vai lá, para de ser bicho do mato e vai brincar com teus primos. Vai socializar, vai. Então, ele passou a vida inteira achando que ele era o esquisito. E como ele não tinha muita desenvoltura em esporte, tipo futebol, que é o que os primos dele gostavam de jogar, ele era mais esquisito ainda. Hoje esse cara é triatleta. Uau. Quer dizer, ele é super esportivo, só que não Aham. de futebol. Então, Sim, é isso que a gente vê. E assim, foi descobrir isso com o quê? 37, acho que ele estava, 35, uma coisa assim. Então, se veja, é essa marca que fica. sim. E essa marca, às vezes, fica com a gente a vida inteira. Às vezes, não, essa marca fica com a gente a vida inteira. Que foi o que a gente aprendeu? Você aprendeu que você era uma carentona. Sim, Né? sim. Carentona ou sensível? Eu sou sensível. Eu consigo sacar coisas que os outros não sacam. Eu me toco por coisas que os outros às vezes nem percebem. Tipo, o mundo sensorial e emotivo é mais amplo para mim. Eu capto frequências auditivas que os outros não captam. Então, Pio começa lá e eu estou escutando. Que barulho é esse? Tem barulho nenhum? Tem sim. Né? Eu enxergo cores que as pessoas não veem. Né? E eu estou falando isso, fazendo uma metáfora com os 5 sentidos, mas é assim que a gente sente. A gente recebe um conceito na escola, ensino fundamental mesmo, né? De que a
percepção ela é passiva. Então a luz entra no olho, os impulsos auditivos entram no ouvido, né? O som entra pelo ouvido. Só que isso é parcialmente correto. A nossa percepção ela tem algo de passivo no sentido de que a gente não precisa ficar pedindo para a luz entrar no nosso olho, ela entra. Porém, aquilo que a gente busca ver é em parte determinado psicológica e biologicamente. Então, o que isso significa? Isso significa que se eu, por exemplo, tenho um temperamento mais agressivo, a minha tendência vai ser olhar para o ambiente em busca de determinadas informações que combinam com o meu temperamento mais agressivo. Entende o que eu quero dizer? Interessante. Sim, muito interessante. Então, por exemplo, Faz sentido. uma criança que é mais agressiva, ela vai ser no parquinho, né? De repente, ela vai ser a primeira a achar uma pedra para pegar e tacar em alguma coisa. Ela vai ser a criança que vai pegar um graveto para ficar brincando, né? De espada. Tem um escorregador, mas ela pegou o graveto, ficou batendo no escorregador com o graveto. De repente, se eu tenho uma criança que é um pouco mais cooperativa, essa criança que vai chegar e vai dar uma olhada para ver se tem crianças e se elas estão brincando de alguma coisa. E essa busca por informações, ela é diferente, ela literalmente cria na gente um mundo completamente diferente para cada pessoa, entende? Sim, Às vezes a gente fala assim, pô, Beltrano vê oportunidade em tudo que é lugar. É literalmente isso, de fato a pessoa enxerga e a gente não. sim. Ciclana, né, percebe tal coisa como ninguém. Sim, de fato ela percebe. Por que eu estou falando de percepção aqui? Porque a criança tem as suas necessidades e ela vai formar o mundo dela com base nessas percepções. Essas percepções refletem as necessidades da criança. Tá? Então, aquela criança que fica buscando o pai, buscando a mãe, querendo pegar, ela está buscando por algo no ambiente. Aquela criança que, assim, pelo amor de Deus, que bom que o pai e a mãe foram para lá, eu quero ficar sozinho no meu canto. Ela está constituindo e mostrando com isso quais são as necessidades dela. E é com base nisso que a gente precisa começar a olhar. Eu sempre falo assim, a gente nunca sabe pai de quem que a gente vai ser. Porque cada filho é um ponto de interrogação. Você só conhece teu filho depois que ele nasce. Uhum. Não é assim? Sim. É muito isso. E eu vejo os dois, assim, realmente, eu falei que era uma competição, mas eles são bem diferentes, sim, né? Claro, claramente. Tanto que no começo, antes, fazendo parênteses, né? Primeiro eu me achava uma mãe, assim, exemplar quando eu tive o primeiro, né? Porque ele era muito calminho e tal, dormia a noite toda. Eu falava, nossa, eu tô arrasando e tal. Chegou o segundo, me umildeceu, porque eu falei, gente, eu ando muito mal. E assim foi. E a gente Eu, tem muito, pessoal. e a gente tem muito isso, né? De tentar fazer o nosso melhor, e nem sempre o nosso melhor vai, às vezes vai criar alguma ferida ali nessa criança, né? E o que eu queria trazer muito aqui, Kim, é porque eu vejo tantas mulheres, né? Muito aqui no meu canal, no meu perfil, sofrendo nas suas vidas amorosas em função dessas questões que aconteceram, como o nosso tema aqui. Uhum. Fui amada ou não fui? Talvez sim, talvez não, talvez o que dentro disso é a minha percepção, porque eu vejo por experiência própria que uma mãe muito amorosa e muito disponível e muito querendo muito dar amor e fazer o seu melhor, ainda assim não atende. Eu tenho certeza clara que eu não atendo as necessidades deles. Então, assim, eu fico, gente, como que isso lá na frente, o que que isso lá na frente vai dar? Falei, meu Sim. Deus, tô criando feridas emocionais nos meus filhos. Ah, é. Eu sempre falo para pais assim, né? O melhor que você pode fazer é o seguinte: quando o teu filho chegar, tua filha chegar para ti e começar a falar das M que você fez com ele, com ela na infância e na adolescência, olhe para essa criança o mais rapidamente possível e diga: me desculpe. Essa é a coisa melhor que a gente pode fazer. Não, E tente ao máximo entender qual é o problema de qual ela está falando. Porque você vai errar. Você vai errar, tá? Você vai fazer nhaca. E tem algumas que vão ficar um pouco mais pesadas, outras um pouco menos.
Então, o que a gente pode fazer? Não tem como evitar. Tem? Não. Então, só dá para remediar. Uh, e a maior parte dos pacientes que eu recebo, e agora eu vou falar de alguns pacientes assim com traumas severos, né? Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram espancadas, pessoas que sofreram abuso sexual. Até hoje eu não escutei de nenhum, assim, até hoje nenhum desses pacientes não disse a seguinte frase: tudo que eu queria ouvir era um pedido de desculpas. Né? Porque a maior parte dele, né, quando temos traumas severos, assim, geralmente os pais têm alguns problemas e dificilmente eles pedem desculpas. E essa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Né? Deixa eu dar um passinho para trás e voltar para a tua pergunta, então. Tá? Então. Essa é uma dica que eu dou, assim. E é uma dica mesmo, assim, sabe, gente? O efeito que um pedido de desculpas sincero, obviamente, né, tem é muito grande. Porque ele é um reconhecimento de que algo faltou. E vai faltar. Então reconheça rápido, com a menor quantidade possível de culpa e de dor, porque faltou para você também, e pro teu pai faltou também, pro teu avô faltou também, pro teu bisavô também faltou, então assim, falta para todo mundo. Isso não é, eu tenho assumido a postura de dizer assim, essa questão da falta, ela não deve ser encarada como um problema, ela deve ser encarada como uma condição humana, entende? É uma condição, a gente não consegue dar conta de tudo, nós somos impotentes nesse sentido. Né? A gente é o Winnicott, ele tem aquele conceito da mãe suficientemente boa, que eu acho maravilhoso. O que o Winnicott fala? Você não tem que ser uma mãe perfeita, porque você não vai conseguir, então nem tente. Seja uma mãe suficientemente boa. Se você conseguir nutrir, de uma certa forma, boa parte das necessidades emocionais do teu filho, cara, você fez um puta de um trabalho. Aí vai ter as coisas que você não conseguiu nutrir, que você nem percebeu, coisas que eram difíceis para você, coisas que você estava sem tempo. Ok, a criança também vai ter que se virar com isso. Porque isso também faz parte do nosso desenvolvimento. Dá conta daquilo que não é. Senão a gente fica numa coisa de colocar tudo na culpa dos pais, assim, tudo na conta do pai e da mãe. Sim. Não é bem assim. Né? Então o que acontece? Veja só. Essa criança vai buscar um pai ou uma mãe que tem uma certa disponibilidade e uma certa indisponibilidade. E aí o que se estabelece? Se estabelece uma dinâmica. Um funcionamento entre essa criança e o pai, entre essa criança e a mãe, entre essa criança e os irmãos. E esta dinâmica que vai se formar, independente de ser saudável ou não, é a dinâmica que vai, assim, é o meio ambiente dentro do qual aquela criança vai ter que aprender a sobreviver. Tá? Eu estou fazendo um preâmbulo aqui, tá? Para chegar na pergunta que você me fez. Que eu quero que as pessoas entendam, que eu quero que as pessoas entendam isso. Então, o que acontece? Ah, mas era super disfuncional. Não importa no primeiro momento. Embora fosse disfuncional, foi ali onde aquela criança nasceu e foi ali onde aquela criança aprendeu o que era o mundo. Então, ela se adaptou àquele universo ali. Aí, Kim, mas ela se adaptou de forma disfuncional, porque o ambiente era disfuncional, né? Sim. Ou de uma forma funcional, porque era um ambiente funcional. Sim. E aí que está o ponto. A nossa tendência vai ser o quê? Quando a gente vai para a vida adulta e na adolescência, a nossa tendência vai ser a levar este modelo de funcionamento junto com a gente. Por quê? Porque a gente aprendeu a sobreviver assim. Sim. E eu sempre bato nessa tecla. A gente esquece que a gente é bicho. E bicho quer o quê? Em primeiro lugar, garantir a sua sobrevivência. Então a gente vai tentar garantir a nossa sobrevivência de qualquer jeito, mesmo que seja um jeito meio maluco. Mas a gente tenta. E quando a gente faz isto, a gente começa a criar as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos padrões de reação. E se isso começa a dar certo, porque a gente continua vivo, a gente continua reproduzindo. E é aí, né, Priscila, que entra a questão da tua pergunta. Então, por exemplo, na vida adulta, essa pessoa vai reproduzir. Então, por exemplo, se eu sou criado em uma família onde eu tenho muita privação de emoção, aonde eu busco muito, eu expresso e não recebo
muita coisa, ou às vezes eu recebo até umas porradas, umas lambadas, para de ser chato, para de ser carentona aí. O que acontece comigo na vida adulta? Eu entendo que esse é o padrão de relacionamento. E começo, magicamente, a me relacionar com pessoas que são muito parecidas, de uma forma direta ou no oposto, com a minha família de origem. Né? E aqui está uma coisa importante. Por que eu falei ou igual ou no oposto? Estou numa família que tem um alto grau de privação emocional. O que significa isso? A criança expressa suas necessidades emocionais, ela fala das suas emoções, fala do que é importante para ela, e a família não sabe dar para aquela criança aquilo que ela quer. Então, são famílias onde geralmente os pais estão presentes, e muitas vezes são pais funcionais do ponto de vista prático, mas não emocional. Então, é um pai que, por exemplo, dá casa, dá comida, mas não sabe dar afeto, não sabe dar aconchego, não sabe dar proteção. Ah, isso é privação, grosso modo. Então, essa criança pode, no futuro, entrar em relacionamentos onde ela também é privada. Então, por exemplo, ela começa a se relacionar com um homem, uma mulher, por exemplo, começa a se relacionar com um homem narcisista, que é tudo sobre ele. E aí, nossa, grudou. Por quê? Porque é tudo sobre ele. Então, eu fico dando coisas para ele, eu fico fazendo coisas por ele, eu fico tentando chamar a atenção dele para mim, como eu fazia lá com meu pai e com minha mãe. Eu reproduzo de forma direta. Porém, esse mesmo esquema de privação emocional, ele pode acontecer da pessoa reagir a ele no oposto. Ou seja, ela se torna a pessoa que exige demais do outro. Entende? Inclusive, no transtorno de personalidade narcisista, um dos esquemas que quase sempre está presente é o esquema de privação emocional. Então, o narcisista, grosso modo, nesse sentido, o que é? É a pessoa que foi privada na infância e prometeu para si que nunca mais seria privado de novo. Então, cobra até não poder mais. Né? Só que qual é o problema? Como cobra de forma excessiva, continua privado. Por quê? Porque ela está cobrando de forma excessiva, ela não está cobrando o que é realmente importante. Ela não está cobrando aquilo que ela realmente. O buraco que realmente está ali. Ela está cobrando, exigindo, para não sentir a privação. Entendem o que eu E nunca quero consegue dizer? preencher, porque ela quer tanto que ela nunca consegue preencher. Nunca vai Sim, ser suficiente, né? É muito interessante isso. sim, Falei com sim. uma pessoa essa semana mesmo, exatamente sobre isso. Ela falando da mãe dela, que tinha essa característica de narcisista e tal, e que como ela estava com essa dificuldade de que daí nos relacionamentos repetia exatamente a mesma coisa, que vinham os caras que era tudo sobre eles, tudo sobre eles. E aí né, eu acho que é importante a gente ver, olha, infelizmente, provavelmente a sua mãe, na infância dela, não era nada sobre ela, e agora é tudo, ela quer fazer tudo sobre ela. Então, ficar nesse lugar também, né? de, Uhum. de cobrança, de raiva, o problema foi meu pai, por isso agora eu não consigo, né, porque meu pai e minha mãe fizeram isso agora, então a gente também não consegue, né? Nós precisamos quebrar esse ciclo, né? Fazer o que, né? Sim, É por isso que temos que cuidar de nós, né? sim. Sim. É isso que a gente estava falando, né? Então, é, aí como é que eu vou reagir a isso? Eu posso reagir, por exemplo, ao que me faltou. Então, eu sinto que meu pai e minha mãe não me amaram. Eu sinto que meu pai e minha mãe não me deram tudo o que eu realmente precisava. Percebe como essas duas frases são diferentes? Sim. Né? E eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. É muito interessante mesmo, de que quem coloca tudo sobre ele continua sendo privado, né? Sim. Muito Porque assim, interessante. no narcisismo, o que acontece? A dinâmica narcisista, a pessoa continua privada porque, assim, ela vai fazer o que a gente chama de hipercompensação. Então, quando a gente pensa na privação emocional, a gente tem o narcisista que é hiperdemandante. Ele vive exigindo, querendo, pedindo coisas para o outro, tá? Qual que é o problema? Ele faz isto como uma forma de manter controle sobre o outro.
como uma forma de manter o outro sempre em xeque. Então, ele não está exigindo, pedindo algo que realmente é importante para ele. Ele está fazendo uma exigência atrás da outra para manter um ciclo de dominância. Entende? Uhum. Porque essa é a palavra-chave no narcisismo, poder. E como eu mantenho poder sobre o outro. Esse é o básico. Tá? Então, o excesso de demandas é uma das formas de manter o problema, de manter o controle. A sedução é outra. O poder que o narcisista muitas vezes tem é outra. Então, o cara é sedutor, é bonito, é gostoso, é bom de papo, é bom de cama, tem grana. E muitas vezes são tudo isso. E, pô, gente, quem é que não fica seduzido por um troço assim, né? Pelo amor de Deus. E isso prende. E daqui a pouco vem as demandas. E daqui a pouco. Só falar de narcisista até caiu o negócio. Pois é. O tema é tão É, pesado que até a internet caiu. até a internet cai. Não, mas estava muito bom, vamos retomar. É, não sei se você lembra exatamente da parte que você estava falando, que era tudo sobre a pessoa, mas estava. Sim. Eu estava fazendo uma explicação a respeito de como que a gente precisa entender o narcisismo, né? Então, falando a respeito da questão do poder. Esse é o tema-chave no narcisismo. Então, por exemplo, a mulher que se relaciona com um homem narcisista, ela está se relacionando com o quê? Ela está se relacionando com a falta dele. Então, o narcisista não teve uma privação emocional muito forte. Então, ele controla a relação a partir do quê? A partir de demandas excessivas. É tanta demanda, é tanta demanda, é tanta demanda, que o outro fica aprisionado dentro disto. É muito comum que homens e mulheres que se relacionam com narcisistas comecem a refletir o mundo a partir do ponto de vista do narcisista. Então ela começa a pensar o que será que ele vai querer, o que será que ele vai precisar, o que será que... De tanto que ela recebe essa carga de demanda, a pessoa começa a raciocinar dentro da mente do outro. Eu já Agora, fiz isso. então você sabe muito bem como Já, é que é, já né? fiz isso. É aquela coisa, né? Aquele desespero por fazer uma relação dar certo, que você fica tão focada no outro, tão fora de você, que você não tá nada, né? Né, com o seu mundo interno, se conhecendo, sabendo o que você precisa, quais são os... Não, tudo para fora. Então, tá o tempo todo medindo tudo que eu posso fazer para essa pessoa gostar de mim, para atender as necessidades dessa pessoa, para fazer com que essa pessoa... Tem até uma série no Netflix do Inventing Anna, não sei se você já viu, é uma série de acho que uns Não. 5 episódios, mas ela é uma narcisista também, e os narcisistas eles exercem uma atração, né? Eles exercem uma. Porque, às vezes, né, principalmente para pessoas que não focam em si mesmas, às vezes eles são aquilo que eu gostaria de ter um pouco mais o foco em mim mesma, né? Então, ele Sim, exerce. Mas eu achei muito interessante esse ponto que você falou, porque, querendo ou não, dá um olhar um pouco amoroso também. Não que a gente tem que ficar com o narcisista, que, né, não. Mas um olhar um pouco amoroso para ver que essa pessoa também não é. Ah, porque ela é uma pessoa ruim. Porque a grande questão é que eu vejo que as pessoas às vezes mas eu não termino com ele porque ele não é uma pessoa ruim. E não precisa ser uma pessoa ruim, mas aconteceu certas coisas com a pessoa que fazem com que ela tenha certos comportamentos, certas feridas que vão te machucar, né? exatamente. Exatamente. Veja, a gente não termina uma relação com o outro necessariamente porque o outro é ruim. A gente termina porque a gente entende que a relação não serve mais para nós, né? Inclusive, essas são as decisões mais difíceis do meu ponto de vista. Eu não preciso nem estar brigado com você. Você nem precisa ter me feito algo ruim, né? Me chifrado, nada. Mas daqui a pouco eu olho e falo, cara, né? Não tem mais nada aqui. Tem só um hábito, né, que a gente mantém. E a pessoa que se relaciona com o narcisista está se relacionando com o quê? Com a falta dele, com a sua própria falta. Então, eu aprendi a olhar para o outro, não para mim. Né? Bem interessante. Então, sei lá, pegando algo que você falou, né? Então, por exemplo, daqui a pouco eu me identifiquei como uma pessoa que é carente demais. Daqui a pouco o narcisista vem e me fala, você faz drama para tudo. Ai, sou muito dramático. Já Minha pego mãe me pra mim. acusou, já fudeu tudo. É, Aí já já entrou pego. os dois anzol já. Uhum. Foi embora.
Então, gruda. E os narcisistas, eles são assim, assim, eu gosto de brincar, assim, a coisa mais gostosa que tem no mundo é você ser seduzido por um narcisista. Sim, Porque eles são maravilhosos, eu eles lá sei, são eu maravilhosos sei. na parte da Você se sedução. sente Poxa, assim, a rainha do meu universo. Deus do céu, cara. Se você ser alvo do desejo de um narcisista é estar no paraíso vezes dois, assim, é uma Nossa, delícia, nossa, é muito né? bom. É Eu muito sei. bom. A duração é curta, mas é bom pra caramba, assim. Depois que vai te jogar na mesma força que jogou pra cima, vai jogar pra baixo. Mas que é bom, é bom. E vai dar umas pisadas ainda, né? É. Mas na hora que você tá lá em cima é uma delícia. Então, assim, é claro que é difícil de, entre aspas, resistir ou até mesmo de perceber no momento em que está acontecendo, porque é muito bom. Agora, na medida em que a relação vai se desenvolvendo, o que, que a gente vê? Aquelas faltas, aquelas necessidades. Né? O narcisista, claro, com toda certeza, foi uma pessoa que sofreu na sua infância. Foi uma pessoa que teve muita privação emocional, muitos tiveram abuso na sua infância. O que, que vai diferenciar o narcisista, por exemplo, de uma pessoa que se torna uma dependente emocional, uma pessoa que de repente tem esse mesmo histórico e não consegue ser gay, fica mal e se sente mal consigo e tal? É o modelo que eu estava falando antes, é o temperamento, é a forma de reagir. Então, o narcisista ele vai para a hipercompensação. Enquanto uma pessoa, por exemplo, com um temperamento um pouco mais, um pouco menos agressivo, um pouco mais cooperativo, pode, por exemplo, inculcar a culpa, né, ficar com esses problemas, tipo, é culpa minha, o narcisista vai querer se provar para o mundo. Então, essas diferenças biológicas, elas fazem parte. E voltando, né, no tema da nossa live, é aí que a gente começa a entender. Eu fui amado ou eu não fui amada? Eu fui dentro desses requisitos aqui. E dentro desses, não. Então, aqui onde está o meu buraco é. E agora? E Eu, agora, Kim? eu preciso cuidar disso? Né? Assim, não, você pode deixar isso aí, né? A ferida pode ficar aberta ad eterno, se Uhum. você quiser. Uhum. Mas você vai ter um grande prejuízo com isso. Aí, geralmente, a gente entra nesses dilemas de culpar ou não culpar os pais. Em primeiro lugar, a gente não culpa o pai ou a mãe, na maior parte das vezes, porque eles não estão fazendo nada criminoso. Eles estão simplesmente, assim, não deram conta de tudo. De outro lado, é interessante que a gente entenda que muitas das faltas que a gente tem provocam em nós emoções, entre aspas, negativas, como medo, como raiva, como nojo, né? E essas emoções, elas são importantes de serem expressas. Então, às vezes, as pessoas não pode ter raiva do pai. Claro que pode. Pode ter raiva, pode ter medo, pode ter tudo. E isso, às vezes, precisa ser expresso mesmo, de uma forma ou de outra. Por que isso é importante de ser expresso? Expressar essa emoção relacionada com a necessidade emocional não atendida, ela também é uma forma da gente validar a nossa necessidade. Sim, Então, a importante. ideia, a ideia não é brigar com pai e mãe para matar eles. A ideia é poder expressar enquanto adulto aquilo que às vezes a criança não pôde. Né? Sim, E, com certeza. e isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Ah, mas daí eu vou estar magoando minha mãe. Se a tua mãe ficar magoada porque você está demonstrando, sei lá, raiva por coisas erradas que ela te fez, que bom. Né? Eu sempre falo isso, que bom. Porque prova que a moça tem humanidade ali. Ai, que merda, fiz assim com meu filho, que bom. Uhum. É bom isso para a relação. Né? Entendi. Que é diferente do filho ou da filha que às vezes querem punir pai e mãe. Sim. Né? Por exemplo, às vezes uma dinâmica de querer provar algo. Né? Então, meu pai sempre falou isso, minha mãe sempre falou aquilo, e eu vou provar para eles que eu não sou isso ou que eu sou aquilo. Vou provar que eu vou ter sucesso. Vou esfregar na cara deles. Essa é uma forma, vamos dizer assim, disfuncional de mostrar raiva. Porque, no fundo, você está privado de algo que te dá raiva. Você queria um pai mais atencioso, você queria uma mãe que tivesse te incentivando e você não teve isso. Aí você vai para a raiva e você
prova lá, compra um carro, vira milionário, sei lá, e tá aqui, ó, eu consegui, eu venci na vida, né? Então você pune o pai ou a mãe a partir do teu sucesso. Vocês estavam errados, tá aqui, ó. De que forma, de fato, isto faz com que a pessoa cure essa dor? É uma incógnita, porque geralmente os pacientes que eu recebo fazem isso um monte e não curam nada. Não cura nada, porque querendo ou não, você vai tentar preencher um vazio ali através de uma coisa que não vai preencher, né? E tem gente que tenta punir também através do fracasso, né? Tem dos dois, né? Tem. Às vezes eu puno mostrando sucesso e às vezes eu puno mostrando para você o quanto você falhou comigo a ponto de eu não conseguir fazer nada na minha vida. Sim, é tudo culpa tua, né? Então, assim, esse é um extremo aonde a pessoa continua muito infantilizada. Infantil, exatamente. Infantilizada em que sentido? Ela continua esperando dos pais por algo. E, de novo, não é uma questão da gente julgar essa pessoa como boa ou ruim. Mas a gente precisa tomar consciência de que, em certo momento, pai e mãe não podem mais fazer muita coisa pela gente. E que a gente vai ter que fazer. Né? Eu sempre coloco alguns exemplos meio extremos, assim, por exemplo, a pessoa nasce e pai e mãe morrem. Como é que vai fazer? Sim. Não dá para culpar pai e mãe, morreram, coitados. Né? Então, essa questão ela é muito importante, porque se a gente fica preso na culpa, ou se a gente fica preso em eu não posso magoar, ferir papai e mamãe, então eu não posso falar nada do que eu sinto, esses dois extremos são prejudiciais. Por quê? Porque nenhum deles eu vivencio a minha dor e começo a buscar por algo que realmente é importante para mim. Se eu não posso expressar minha raiva, eu também não consigo 100% me alinhar com as minhas necessidades, não consigo validar as minhas necessidades emocionais não atendidas. Ou o meu medo. Às vezes tem um monte de gente que morre de medo do pai e da mãe e não consegue admitir. Se eu falar que tem medo do meu pai, nossa, imagina, meu pai vai me achar ridículo. Sim, mas quando você era criança, às vezes teu pai gritava, teu pai berrava, teu pai te fez sentir medo. Tá? E se a gente fica no extremo de ficar, a culpa é do meu pai, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, minha mãe isso, minha mãe aquilo, a gente não cresce em nenhum desses dois extremos. Então, aceitar as emoções que nós temos em relação ao que foi feito com a gente é um fator importante. Muito importante. Muito. Né? Porque isso abre as portas para a gente entrar em contato com o que faltou. E agora, enquanto adultos, nós vamos ter que lidar com o que faltou. Né? Eu, por exemplo, estava falando para ti no começo da live, né, que estou experienciando a questão da morte. E, por exemplo, eu nunca ouvi do meu pai uma palavra como do tipo assim, tô orgulhoso de você. Né? Meu pai achava que fazer isto era enfraquecer a pessoa. Então, ele era um cara que criticava e criticava e criticava. Daí você chegava lá, assim, nossa, eu tirei 4,10 no boletim. Ele falou, mas tem 9 matérias. Essa era a resposta dele, assim, né? Tipo, deixar a gente puto, né? Eu e meu irmão, a gente fica puto com meu pai por causa disso. Nunca recebi isso. E agora também nunca mais vou receber. E aí? Né? Vem bater os botas, já não tem mais o que fazer. Vou ficar com esse sempre culpabilizando meu pai eternamente, porque nunca recebi, porque nunca recebi. Bom, eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer a dor de nunca ter recebido isso, a raiva, a tristeza. No meu caso, é mais tristeza do que raiva. Tem pessoas que sentem emoções diferentes em relação ao mesmo tempo. Né? No meu caso, era mais tristeza do que raiva. Né? Eu sentia mais como uma privação de contato. Eu queria compartilhar o meu sucesso com ele e não conseguia. Então, eu sentia mais como uma perda. E aí, o que acontece? Ok, essa perda, nunca tive, nunca vou ter. E agora eu preciso olhar e falar, tá bom. Mas e eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? As pessoas com quem eu convivo me dão algum tipo de feedback nesse sentido? Eu posso ter isto que eu precisei de outras fontes, além de mim? Né? E aí eu começo a curar isso. Né?
E é assim que a gente faz, porque não dá para cobrar de pai e mãe tudo. A gente precisa, assim, eu sempre falo, a gente não pode culpar, porque na maior parte dos casos eles não fizeram nada criminoso. A gente Uhum. precisa responsabilizar, porque eram eles que iam dar ou não alguma coisa para nós. Eles eram os provedores, vamos pensar assim. Uhum. Agora, neste responsabilizar não significa que eles estavam devendo tudo para nós. E isso é se tornar adulto. Né? Eu sempre Maravilhoso. falo. Sim, maravilhoso. É que eu sempre falo, Priscila, tu é mãe 2 vezes, certo? Na maternidade você recebeu assim algum implante, né, do Elon Musk, assim, do tipo com todas as tarefas da mãe que você tem que fazer, ou alguma vacina contra a falha, né? Não, A não. gente não recebe isso. Então, quer dizer, se tornar adulto é isso, é saber que quem era responsável era meu pai e minha mãe, mas que mesmo sendo responsáveis, eles não vão ser capazes de tudo. Eles não eram, porque eu também não sou. E nem os meus avós eram, e nem eu serei com os meus filhos, e nem meus filhos com os filhos deles. É. E a percepção é muito importante. É. E eu acredito muito que essa falta, né, e a constelação familiar fala isso, né, que essa falta é o que nos impulsiona para a vida. Essa Uhum. falta não é por acaso, não é errada, como você Né? falou no começo da live, não é um erro. Ela é necessária para empurrar a gente para a vida. Porque imagine se tudo na nossa vida fosse bem atendido, né? Eu falo, a gente não vem para esse planeta de colônia de férias para tudo ser perfeito e a gente não passar por nenhum desafio. Os problemas são importantes, são para nós, não são aconteceu comigo isso. Não, aconteceu para você, para tua, né? Para tua evolução, para que você vá buscar o teu caminho de solução e que você cresça muito com isso, acesse teu poder, faça dos limões a limonada, né? Só que às vezes a gente fica chafurdando o limão, né? Exatamente. Isso que você fala é perfeito, porque assim, se a gente entende de um ponto de vista evolutivo, e agora, obviamente, eu estou pegando esse ponto de vista, Uhum. a gente está aqui para sobreviver. E quando um organismo nasce, ele vai buscar pelos nutrientes, ele vai buscar, ele não fica ali sentado, plantado, recebendo coisas. Né? Então, a gente criar esta percepção de que a falta ela não é necessariamente um problema, ela é uma condição, é muito importante. Quando é que a gente pode dizer que a falta é um problema? Quando a gente tem faltas excessivas, né? Ou quando, por exemplo, que nem eu estava falando agora há pouco, quase nunca eu culpo um pai ou uma mãe. Mas às vezes eu culpo. Por quê? Porque às vezes um pai e uma mãe cometem um ato criminoso. Uhum. Né? Às vezes um pai e uma mãe estupram uma criança, batem, violentam mesmo. Né? Eu me lembro tempo atrás ali de um senhor que deixou a filha prisioneira durante quase 30 anos. Verdade. Amarrada. Isso é crime. E esse pai merece culpa, porque ele fez um ato criminoso. Entende? Uhum. Então, essa pessoa, por exemplo, imagina, 30 anos confinada num negócio, nunca viu a luz do sol, quase, coitado. Não teve contato com a escola, quase, com um amiguinho, nada. Essa pessoa tem muitas necessidades Meu emocionais. Deus. Essa pessoa tem. Então, assim, nós temos os casos que são mais difíceis, né? Bem Casos que difícil. são quase Muito. impossíveis. Né? Sim. Quando a gente pega os transtornos de personalidade, o próprio transtorno de personalidade narcisista, não é uma pessoa que sofreu pouco. Né? É. Não é assim, qualquer privaçãozinha emocional, pronto, virei narcisista. Geralmente são coisas difíceis, duras. É. Então, a gente precisa ter essa percepção de que o pai e a mãe dão o que conseguem. E às vezes eles conseguem um pouco mais, a pessoa fica com poucas faltas, mas consegue viver, se adaptar, buscar o que precisa. E às vezes pai e mãe têm deficiências muito grandes e dão muito mais problemas, muito mais déficits do que soluções. E a pessoa vai ter mais problemas, ou vai estar mais suscetível a problemas. Né? E é nessa leitura que a gente começa a fazer assim, um critério, vamos dizer assim, de quão saudável foi isso ou não. Essa questão que você estava trazendo, de quão Uhum. saudável foi a minha falta. Então, pô, aqui eu tenho muita falta, isso daqui me machuca, isso daqui me fere. Então eu tenho que cuidar mais ainda disso. Sim. Né? Isso daqui é um lugar, né? Por exemplo, sei lá,
Eu, por exemplo, né, uma coisa que eu tenho que cuidar muito em mim é a questão de prazer e espontaneidade. Porque eu venho de uma família que é muito dura, muito repressora, muito assim, não falamos de emoções, não mexemos em emoções, quem morreu, morreu, acabou, tchau, Mas vem você né? falando de emoções. Nada é por Nada, acaso, né? nada. Vem você falar de emoções o dia inteiro. O tempo todo, todo dia, 7 horas por dia, falando com todo mundo sobre isso, para eu não esquecer. Que bom, que bom, Né? que bom. É Quebrando o isso. ciclo. Né? Então, essa é uma coisa que eu tenho que me. Né? E assim, eu preciso estar muito atento, eu preciso me divertir, por quê? Porque eu sou uma pessoa que vira workaholic e faz sim, vai embora. Passa 48 horas trabalhando por semana, 60 horas trabalhando e vai embora, achando que está feliz. Eu preciso voltar, preciso botar o pezinho no chão. Porque eu não tive isso. Era muita dureza, era muita repressão, era muito trabalho, trabalho, o que importa é trabalho, Então, preciso prestar atenção. Minha mente está me cobrando, tá, ok. Eu não recebi isso do meu pai quase nunca. Prazer, diversão, né? Então eu tenho que E me a gente, conectar com e a gente quer pertencer, né? Então a gente vai acabar fazendo isso. o que eles Estou fazem. sendo um bom filho, Exata. estou me matando de trabalhar aqui, né? É, E aí a gente repete novamente os padrões. sim. Né? E aí, se fazer um pouquinho diferente, custa uma culpa, né? Custa um desconforto, custa o fazer isso de uma forma ativa, né? Tipo assim, você tem que pensar, senão eu não acabo não indo pro lazer, senão eu acabo não indo para espontaneidade. Eu preciso forçar um pouquinho para quebrar o padrão, para conseguir. Só que custa, não é confortável e Custa, fácil. custa. Eu me lembro de uma. Olha o absurdo que a gente chega, né? Eu me lembro de uma vez que o meu terapeuta me deu uma tarefa assim. Eu ia viajar, ia fazer uma viagem curta. Ia sexta-noite e voltava domingo. E ele olhou para mim assim e falou: Você vai levar somente um livro. Somente um. Foi um de cada. Um livro. Né? Que eu levava um livro para ler um livro de romance, de aventura, levava um livro de filosofia, levava um livro de psicologia, e cada hora eu arranjava um tempo para ler um. Não, só ia levar um livro só. Né? Sim. E eu fiquei assim, ai meu Deus do céu. Por quê? Me cobra demais. Tem que estar estudando sempre, tem que estar lendo tudo sempre e tal. E essa herança, então, era um exercício para eu assim, tá, cara, você tem que viajar a lazer, a prazer, por que você não aproveita para descansar? É. Só pode levar um romance, hein? Aí eu acabei escolhendo um romance Que ainda bom. e levei, fiquei lendo lá e depois ficou de boa. Então, a gente precisa disso. Eu fui amado? Fui nisto. O meu pai me deu muita estrutura. O meu pai me deu muito valor pelo trabalho. Nisso eu recebi afeto. Recebi afeto como tudo que eu precisava, ele me dava. E tem coisas onde não. Essas onde não é que ele não me amava, é que ele não tinha como cuidar disso. E aí eu sinto isso como falta de amor. Fazer essa ressignificação é importante. Ele não conseguiu me dar isso. Que eu precisava. Eu precisava disso. Né? Eu tenho essa coisa, assim, dessa curiosidade mais intelectual. Isso não era uma característica do meu pai. Meu pai comprava um monte de livro, mas nunca lia. Comprava uma penca de livro lá, mas nunca lia, assim. Então, daí ele até falava, como é que você consegue ler? Eu sento e leio. Que eu sento para ler, daqui a pouco me dá um sono e eu durmo. Eu falo, pô, você lê na cama de noite? Ele, é. Então, pô, lê na pegar, né? E ele tinha uns livros, ele tinha até livro de psicologia. Ela dizia, pô, mas você quer pegar e ler Lowen na cama de noite? Mas claro que você vai dormir, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, Legal. tinha algumas coisas, né, que eu tive que buscar em outros lugares. A espontaneidade, por exemplo. A diversão, por exemplo. Eu tive que buscar isso em outros lugares. Mas existia um afeto dele por mim. É óbvio que existia. E a gente aprender a fazer essas distinções é muito importante. Porque daí a gente também se relaciona com os nossos pais enquanto nós adultos e enquanto eles adultos. Sim, Eles são pessoas também. Tá? sim. Tirar os pais do pedestal é muito importante. Dar a eles um lugar de honra na nossa vida é uma coisa, colocá-los no pedestal é outra. É outra. É verdade. Uhum.
Porque eles nunca, eles, nesse lugar é muito difícil, né? E se você for ver a pessoa que mais, as pessoas que mais dão para nós a vida inteira, e são as pessoas que a gente ainda mais julga ou tem sentimentos assim difíceis, né? Apesar de, por mais que tenha morrido depois do parto, foram as pessoas, nunca ninguém vai dar mais do que esses dois deram Uhum. para nós, né? E ainda, né? E ainda, mas a gente tem essa coisa. Mas, Akin, e essas mulheres, por exemplo, né? Eu tenho muitas seguidoras aí que sofreram questões, por exemplo, de abandono pelos pais e hoje acabam repetindo o padrão de para aquele homem que de repente some, né? Qual que é o caminho para isso? Bom, então veja só. Vamos voltar um pouquinho lá para pegar o encadeamento todo. Então, o que acontece? Eu era uma criança, né? E de repente meu pai ou minha mãe ou os dois eram instáveis emocionalmente ou eram pessoas que se afastavam pelo trabalho, ou pela doença, ou porque simplesmente fugiram, foram embora para algum lugar. O que vai acontecer comigo? Eu vou criar o que a gente chama de um apego inseguro. Tá? Então, na minha mente, as relações vão acabar, elas vão terminar. De alguma forma. As relações humanas são instáveis, elas se quebram. Essa é a crença que eu crio. E aí, eu vou buscar nos meus relacionamentos futuros a mesma coisa. Então, eu vou tender a olhar para um homem mais instável, e aí vai rolar o que a gente chama de uma química esquemática. Então, assim, porra, esse é o cara, né? Uhum. Harleiro, gosta de beber, curtir a vida, roqueirão, né? Nossa, esse é o cara pra mim, né? Dá até um circo-tico. A mulher vai, começa a se relacionar com o cara gosta, ela gosta, vai embora. E aí, daqui a pouco, o cara é roqueiro mesmo. É rock and roll mesmo, é de bebê mesmo, é harleiro mesmo. E por causa disso, ele vai embora para outros boates, para outras cidades, e vai viajar e vai curtir. Só que ele quer fazer isso sozinho. E aí, ativa em mim essas crenças. Ativa em mim essas dores que eu preciso aprender a sentir. Então, o primeiro passo é eu aceitar que esta dor existe e conectar esta dor de hoje com a sua origem. Da onde Perfeito. veio a dor? Veio daqui. Isso é um passo importante, por quê? Porque se eu não reconheço a dor, se eu não reconheço que isso é uma dor que vem da minha história, que é minha, eu acredito que esta dor é um problema do aqui e agora. É um problema daquele cara. Aí eu tenho que Uhum. resolver algo com aquele cara. Sim. Né? E muitas vezes, por exemplo, fica aquela mulher que fica correndo atrás do cara, desesperada, pega o ônibus, vai para outra cidade, corre atrás do cara, né? Invade a casa do cara, fica stalkeando o cara. Né? Uhum. Eu Estaciona preciso entender que na frente do... fica dormindo na frente do prédio do cara. Já vi assim também. Eu preciso entender que essa situação do presente ativa isto em mim, mas que isto que está sendo dolorido aqui não é apenas do aqui e agora. Me doeu, claro que dói isso. Dói para qualquer um, mas essa dor imensa que eu sinto não é do aqui e agora. Tanto que E aí eu muitas vezes a pessoa mal conhecia, né? Então a dor não é do aqui e agora, né? Tipo assim. sim, às vezes é um encontro. E o cara É. some. Às vezes não é Né? nem Tipo, encontro, às vezes é virtual só, nunca se encontraram. aham, aham. O famoso ghosting, né? Tem um dia ali, troca um monte de mensagem com a pessoa, no dia seguinte o cara some, a pessoa some. Nunca mais fala. Ai, meu Deus, que eu tô morrendo. Isso, a gente precisa entender. Isso é, entre aspas, né? Isso é um exagero. Né? Não estou falando que a emoção é exagerada, mas que esta emoção, devido ao que aconteceu, é muita emoção para o evento. É claro que essa emoção está conectada com o passado, então você sente isso muito. E é preciso aceitar isso. Esse é o primeiro passo. A aceitação disso. E a aceitação desta origem. Sem isto, né, eu não olho para mim, não olho para a minha história. E por que olhar para a história é importante? Para reconhecer o que me faltou. E ao reconhecer o que me faltou, o que acontece? O que muda? Muda que eu começo a repensar como eu ajo hoje. Então, se eu tenho uma
tendência a ficar com homens que somem, porque uma coisa, tipo assim, né? Uma coisa é você levar azar. Pegou um cara lá que sumiu. É Uhum. azar. Acontece com todo mundo, né? A outra coisa é quando, assim, pô, meus últimos 4 relacionamentos, os caras sumiram. Pô, peraí, né? Tem um padrãozinho aí. Ou Uhum. as minhas relações com amigos, os meus amigos são pessoas muito indisponíveis, é sempre eu que chamo os outros para sair, ninguém nunca me chama para nada, né? Eu sempre tenho que ficar correndo atrás. Então, eu começo a perceber esse padrão de comportamento em todas as áreas da minha vida. E aí, quando eu começo a fazer mudanças, eu começo a acolher a minha dor, eu começo a olhar para mim e tentar me auto-acalmar. Eu começo a olhar para minhas relações. Quais são as relações que são seguras mesmo? Quais são as pessoas que estão sempre comigo? E começo a dar mais foco para essas relações do que para as outras. Quando eu percebo que gostei de um cara lá que daqui a pouco some, tento ao máximo colocar a responsabilidade de sumiço dele nele e não em mim. Tento me auto-acalmar e dizer, eu não vou correr atrás, porque isso vai me trazer mal. O que vai me fazer bem? O que vai me fazer bem é buscar uma outra pessoa que me dê aquilo que é importante para mim. Estabilidade. Então, é assim que a gente começa a fazer um processo de mudança. Sim. Reconhecendo as nossas necessidades emocionais não atendidas. Meu pai e minha mãe me deram isso, me deram aquilo, mas não me deram estabilidade. Ok? Eu vou ter que aprender a criar estabilidade. Mas não é fácil. Uma coisa que eu escuto muito. Mas não é fácil. E não. Não é. E ninguém disse Não era para que ser tinha que ser. fácil. Ninguém disse que é para ser fácil. É, Tá nesse mundo aqui não é fácil, é, gente. Sobreviver não é fácil. é, E a gente se esquece disso. Nós estamos aqui sobrevivendo. é, é. Né? Não não precisa continuar difícil. A gente tem ferramentas, nós temos, graças a Deus, tantos caminhos, né, que a gente pode seguir, que podem Uhum. nos ajudar e que realmente vão fazer diferença. Só não dá para ficar nessa posição de vítima, né? Ai, é muito difícil, não tem nada que eu possa fazer, e a culpa é dos meus pais, e lavo minhas mãos e vou ficar aqui, né? Porque aí eu tô. Aí é difícil também, porque aí sofre ainda mais, né? Sim. Às vezes a gente precisa. Uma coisa que eu trabalho muito é assim. Às vezes a gente precisa reconhecer isso na gente. É, sim, eu culpo meus pais. Sim, eu morro de raiva deles. Eu queria que eles tivessem feito mais por mim. A gente precisa reconhecer isso na gente. Por quê? Porque se a gente não reconhecer, a gente não trata. Não estou defendendo esse ponto de vista, mas sim, eu me coloco como vítima. Sim, eu queria ter recebido muito mais. Sim, eu tenho um monte de raiva deles porque eles não me deram tudo o que eu queria. E sim, eu fico aqui sentada birrenta, esperando que eles me deem tudo. Mas teus 2 pais já morreram. Mas eu vou continuar esperando mesmo assim. Eles que reencarnem. Uhum, uhum. Né? Geralmente daí começa a esperar do relacionamento, né? Que daí venha com tudo isso no pacote para resolver o problema. E coitado lá não sabe nem o tamanho da bronca que vem, né? Do marido, dos Dos filhos, das filhos. amigas, da sociedade, do clube, enfim, É, todo mundo me deve. Né? E às vezes a gente precisa começar por aí, é, vendo o tamanho dessa raiva, o tamanho dessa birra, sim. o tamanho dessa dificuldade de assumir a sua própria vida. É, Então, é. A gente é muito ensinado, né, Kim, que é feio sentir raiva, é feio sentir inveja, você não pode sentir isso. Não, mas a gente precisa assumir, sim, né? sim, Precisa, não, eu estou com raiva, eu tenho raiva, né? Isso é tão libertador e tão, às vezes, difícil, né? Mas é sim. importante. Uma coisa que eu gosto muito de estudar, eu gosto de estudar muito mitologia, né? E eu gosto muito das mitologias politeístas. E por que eu acho tão interessante elas? Porque elas são muito mais humanizadas do que as mitologias monoteístas. Geralmente as mitologias monoteístas elas têm um Deus que é muito perfeito. Né? Ele é Hum, onipotente, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele faz tudo, né? É foda. E nas mitologias politeístas, os deuses assumem muitos aspectos que são humanos. Né? Então, por exemplo, Shiva, de um lado,
é o criador. Então, ele vem, ele cria, né, as árvores nascem, as plantas crescem, os animais. E daqui a pouco esse bicho vira o demônio e mete uma língua de 3,5 metros de fogo e pega as coisas e começa a queimar e destruir tudo. Ele é estilo destruidor. Ele vem e arrebenta com tudo. Então, eu acho muito legal porque, assim, as mitologias politeístas, elas não negam nenhum aspecto humano. A raiva, a cobiça, a Entendi. inveja, a manipulação, assim, todos esses aspectos que a gente acha feio, ela engloba. E tudo isso é ser humano. Sim. Nós somos isso, tudo. Não estou fazendo uma ode a nada disso, mas tudo isso está aqui. A Não, gente é tudo isso, a gente pertence, sente tudo isso. pertence. Quanto antes a gente reconhecer isso né, incorporar isso, essa sombra, né? Uhum, uhum, exato. Essas coisas que a gente não aceita, mas que estão aqui. Quanto mais a gente se abre para elas, mais a gente reconhece, ao mais reconhecer, a gente consegue entender a dinâmica. Assim, qual é a função disso aqui dentro? No narcisismo, por exemplo. Uma das coisas mais importantes para um narcisista é reconhecer como ele manipula as pessoas. É. É Né? que eu vejo que as pessoas que às vezes, ou talvez porque sofreram muito, ou porque talvez na infância não foram validadas, não foram acolhidas, então a pessoa talvez bloqueia um pouco esse lado do sentir, né? Então, do acessar o que sente, não identifica, não reconhece, não valida, não tem o contato nenhum com isso, porque pra que eu vou mexer nesse ninho de cobra? Então, vou deixar isso aí bem reprimidinho, bem lá no canto. Só que daí, como que eu vou ter um relacionamento amoroso se eu estou totalmente reprimida lá? Ninguém me acessa, ninguém penetra ali, né? Então é muito essa coisa do você vai precisar se abrir, você vai precisar olhar para isso, assumir tudo isso, lidar com tudo isso, porque isso é parte do ser humano e para se relacionar é necessário, né? Com toda certeza. E é bem isso que você falou, Priscila, eu concordo com você. Às vezes a dor é tão forte, não consigo. Ou sentir isso vai me jogar tão para baixo que eu não sei nem se levanto depois. É muito comum, né, as pessoas terem medo das emoções. Medo. E se eu sentir essa tristeza, cara, eu nunca mais vou parar de chorar. Né? E às vezes nós temos processos. Eu posso falar de mim, por exemplo. Eu já tive processos assim de começar uma sessão de terapia, falar medos de coisa em 10 minutos, e daqui a pouco esse negócio me tocar de um jeito que eu comecei a chorar. Foi o resto da sessão inteira chorando. 40 minutos de choro direto, a sessão terminou, e eu passei mais 1 hora e meia chorando. Uma, Uau. e uma dor lazarenta no peito que parecia que nunca ia passar. E chorei. Daí parou um pouco, assim. Aí de noite chorei mais um pouco e fiquei isso uns 2 dias. E depois, sentiu um alívio? E depois começou a vir a consciência do que eu tava chorando. Porra, tinha muita perda ali. Muita perda. Né? Perda de experiências que eu nunca mais ia ter, porque não tem mais como ter. Né? Na medida que eu fui tomando conta, percebendo todas essas perdas, é que eu pude falar, ok, agora eu sei do que eu preciso cuidar. Agora eu sei que eu preciso cuidar mais da minha espontaneidade, mais da minha diversão. Agora eu sei que eu preciso cuidar mais do sensível, que eu quero e eu posso me abrir para coisas sensíveis. Né? E que eu necessito disso. Isso faz falta para mim. E durante um monte de anos eu nunca tive isso. Bem pelo contrário. Né? Então, é quando a gente consegue fazer esse entrar na emoção que às vezes dói para um caralho. E dói mesmo. Não vou mentir para vocês. Dói mesmo às vezes. Mas é aí que a gente pode começar a se curar. Ah, mas não dá para fazer sem? Não. Você pode até entender. Ah, eu tenho muitas vezes. Ah, tá. E aí continua na mesma. O que eu escuto muito de muitos pacientes é Também. assim: eu sei, mas eu Uhum. não sinto. É isso. Uhum. Eu já sei E, de tudo então, isso, Priscila. Eu já sei. Mas isso. sabe da cabeça, né? Não aqui. Isso. Esse, eu falo para muitos pacientes assim: esse é o problema. Você sabe. Você não precisa mais saber.
Você tem que sentir. Uhum. Como é que fez isso? Né? Já vai para o operacional, né? Deixa eu dar uma controlada no processo para saber como que faz, que daí eu, né? Vamos entrar. Eu sempre falo assim, ó, é que nem saber beijo. Você sabe como é que é beijo, não sabe? Sei. Saber o que é um beijo é a mesma coisa que beijar? Não. Né? Você sabe o que constitui sexo, mas saber o que constitui sexo e transar são coisas bem diferentes. Né? Então, a gente precisa da experiência. Sem ela, a gente não refaz as sinapses cerebrais. Isso tem, né, estudos bem interessantes até da terapia focada nas emoções, de neuroimaginamento, que mostra isso. Falar da dor é uma coisa. Sentir a dor é um processo neurológico diferente. Sim. E aonde a mudança de longo prazo acontece é quando a gente sente. Sente. Né? E ressignifica. Porque só ficar sendo exposto a emoções negativas não é o que faz a cura. Né? Então, essa exposição. Né? Ficar ali sentindo e não conseguir fazer nada com aquilo, por isso que é importante ter alguém que esteja, né, conduzindo esse processo com você. Exatamente. Sim. É o que eu sempre falo. Exposição mal feita gera mais trauma. Então você precisa ter uma exposição, mas você precisa estar sendo bem assistido para com que essa exposição ressignifique os teus problemas. Senão você só se traumatiza de novo. Fica sofrendo à toa, né? Sim, nossa. E como tem gente que faz isso hoje em dia, né? Como essa ideia da exposição tem se tornado cada vez mais... tem ficado cada vez mais na moda. As pessoas acham que expor-se é simplesmente ir lá e fazer o que você tem medo. Entendi. Não é bem assim. Não é bem assim. É perigoso. É perigoso. É verdade. É isso aí. Eu sempre dou um exemplo que é como se a gente tivesse lá um monte de cocô embaixo do tapete, né? Um monte de merda mesmo, né? Embaixo do tapete. E aí, ai, que cheiro horrível, né? Vou botar um tapete aqui em cima para não ficar tão nojento, ficar mais tolerável para o meu mecanismo de sobrevivência, para eu conseguir sobreviver, que nesse momento é o melhor que eu consigo fazer. Mas nem vai estar sempre com aquele fedorzinho rolando, né? E um dado momento você vai ter que, se você quiser tirar aquele fedorzinho que está o tempo todo, constante na tua vida, levante esse tapete, vai feder horrores, mas aí a gente consegue fazer aquela limpeza e melhorar a situação, né? Mas é para os corajosos, né? E de preferência comprar um tapete novo depois, né? Verdade. Tinha esquecido essa parte. Sim. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E que nem você falou, não é fácil, é para os corajosos. Precisa ter coragem. Inclusive, eu tenho um amigo que faz terapia com você, não sei nem se você sabe quem é, mas é um amigo meu de longa data que é muito exigente. E até brinquei com ele hoje, né? Falei, hoje eu vou falar com a Kim. E tô aqui me concentrando para não falar o nome. Tô aqui, vou falar com a Kim e a gente vai revelar. Ele falou que vai contar umas histórias tuas lá e tal, né? E ele é uma pessoa muito exigente e eu tenho certeza que você ajuda muito ele. Então, para as pessoas aí que estiveram precisando de um terapeuta, alguém que realmente possa guiar num caminho aí, que nem sempre é tão cheiroso, né, aqui, mas que realmente traz benefícios. E ele estava falando